A mensagem que nós vamos ler essa noite para a gente iniciar a nossa conversa é desse livrinho aqui, Episódios Diários, da mentora Joana de Ângeles, e hoje a lição é de número 9, intitulada Ação Bondade. E diz assim: a cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Faze o bem com alegria e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade como o dever que te impões a favor de ti mesmo e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmerece a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome, no entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia do mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda e não os que brilham nos veículos da comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade, de que esteja rica a tua vida, e povoarás e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Boa noite a todos que estão chegando, a Alessandra, a Leida, a Sandra e tantos outros às vezes que a gente não consegue ver porque a gente fica meio perdido por aqui. Vamos agora iniciar a nossa prece e em seguida nós faremos as nossas reflexões dessa noite. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão por estarmos aqui, encarnados, que representa a reencarnação uma grande oportunidade para nós, reencarnados nesse planeta tão lindo, esse planeta azul, feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com tanto amor para todos nós. Agradecemos também, Senhor, as provas e expiações e que a nossa prece dessa noite, essa união de pensamentos direcionadas a Ti, Senhor, possa contribuir para a paz, para o amor, para o equilíbrio da saúde e da vida mental de cada um que habita nesse planeta, encarnado ou desencarnado. Gratidão por cada minuto e que essa paz que por hora sentimos possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivos das nossas preocupações. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite a Cláudia, a Célia. Essa noite a gente vai conversar um pouco, mas é bem pouco, sobre um assunto bastante interessante que eu vou colocar aí para vocês. Saúde e doença à luz da doutrina dos espíritos. E nós vamos tecer alguns comentários em relação a esse assunto. É um assunto que é vasto, ele pode tomar diversas direções, mas a gente escolheu uma em especial essa noite. Então, vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Se nós formos olhar pelo conceito de saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde,
diz lá que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, quando a gente vê só a definição da Organização Mundial de Saúde, quando eles colocam que é um completo bem-estar físico, mental e social, e a gente olha para o panorama da sociedade através dos noticiários, da televisão, das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e tantos outros, a gente vai ver que a nossa sociedade ela anda muito mais doente do que nós damos contas disso. Porque há tanta violência que esses meios de comunicação nos informam, que a gente já vai vendo que é difícil estar aqui reencarnado e ter um completo bem-estar físico. Porque há tantas violências e há tantas dificuldades vivenciadas dentro da nossa sociedade como um todo, principalmente os países mais pobres, como é o caso do nosso Brasil, que a gente vai vendo que é difícil a gente estar nesse completo bem-estar físico e mental, porque há tanta violência, como a gente colocou ainda agora, como a gente vai se entregar a pensamentos totalmente de paz, de harmonia, como a gente vai se sentir totalmente em paz, harmonia e seguro. É difícil para a gente, é muito complexo. E é também difícil ter uma vida social plena, uma vida social sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque a própria ambiência de violência social não nos permite tanta liberdade assim dentro de uma sociedade. Então a gente já vai vendo que só de a gente olhar para o panorama do nosso planeta, a gente vai vendo que nós não temos tanta saúde assim quanto desejamos e quanto que ainda está difícil para nós estabelecermos esse processo de saúde dentro de nós. Mas isso também poderá nos remeter à reflexão de que para nós termos essa saúde tão desejada, é necessário a gente começar a construir, porque esse planeta ele é o reflexo das consciências que aqui habitam, principalmente daquelas que estão aqui meritoriamente, ou seja, daquelas que precisam estar aqui. São aqueles espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações. Então, todos aqueles que precisam passar por provas e expiações, é meritório, eles estão aqui porque precisam, porque merecem verdadeiramente. Então, se esse planeta tem essa cara, é porque nós estamos dando essa cara a esse planeta. Então, é hora também da gente refletir que se a gente deseja a saúde, nós não vamos conquistar a saúde de uma forma individualista. É preciso construir todo um aspecto social, todo um aspecto mental, para que esta sociedade possa verdadeiramente oferecer recursos para nós termos a saúde. E é claro que quando a gente oferece isso para a sociedade, automaticamente a gente está construindo dentro de nós e automaticamente a gente está ajudando a coletividade também a granjear, a encontrar o seu processo de saúde. Então, saúde é um processo, e é um processo que não envolve tão somente nós, mas ela vai envolver toda uma coletividade. Então, haja trabalho da nossa parte. Atualmente, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês que estão aí em casa, também, nesse processo de reflexão agora. Atualmente, como nós concebemos saúde? Como? Emocionalmente, como é? O que representa em verdade para nós? Ou o que pode representar para a nossa sociedade como um todo? E agora, quando eu falo de sociedade como um todo, eu estou falando do conjunto de todos os que habitam nesse planeta Terra, independente de serem da pátria Brasil ou de outros continentes, ou de outras pátrias. Então, a gente tem que pensar como é a maioria das pessoas, como que a maioria das pessoas concebem a questão de ter saúde, de estar com saúde, independente da questão de definição da Organização Mundial de Saúde. Para a maioria das pessoas, concebe saúde quando estão completamente ausentadas de doença, porque para muitas pessoas a doença é um grande empecilho. Não importa se essa doença é uma simples dor de cabeça, não importa se essa doença é um pequeno resfriado, não chegando nem a gripe ainda. Já é para a pessoa
um motivo de limitação, já é para a pessoa um motivo, às vezes, de contrariedade. Eu conheço pessoas que ficam contrariadas pelo simples fato de adquirir um resfriado, que às vezes nem chegou a ser uma gripe. É um resfriado que em poucas horas, em poucos dias, ele vai embora, ele vai deixar, vai abandonar a gente. E a gente vê que muitas pessoas, elas ficam completamente revoltadas diante de um desequilíbrio mínimo em relação à nossa saúde. Então, para muitas pessoas, saúde, para eles, a definição de saúde é completa ausência de doença, não pode ter nenhuma limitação, nenhum mal-estar físico, nada. Então, vamos seguir. Para a nossa ciência, que é uma ciência calcada, embasada, permeada pela filosofia materialista, porque é assim que é a nossa ciência como um todo, a nossa ciência ela procura combater a doença. Então, se a gente vai num consultório de um médico e a gente, por exemplo, está com gripe, a gente vai tomar um antigripal, porque a questão dela é combater essa doença, acabar com essa doença. E aí, se a gente está com pressão alta, vai dar um remédio para hipertensão, né? Então, você vai tomar um remédio para hipertensão. Então, ela pensa em combater, ela acha que isso é combater a doença. Se eu estou com resfriado, eu tomo antigripal. Se eu estou hipertenso, eu vou tomar um remédio para hipertensão arterial. Se eu estou com a minha taxa de glicose alterada, eu vou me submeter a um processo de dieta, mas às vezes um processo medicamentoso para abaixar a minha taxa de açúcar. É sempre assim, ela vai combater, isso é o combate da doença para a nossa medicina, para a nossa ciência na atualidade. Mas aí agora vai a nossa reflexão. Será que acabar com a doença é a mesma coisa que devolver a saúde? É a primeira reflexão. Outra coisa, será que quando a gente está lá tomando essa medicação, a gente está verdadeiramente acabando com a doença? Ou não, é só um paliativo, nós estamos mexendo só na sintomatologia, na consequência da doença. Isso é uma reflexão. Mas a primeira reflexão é, será que acabar com a doença é a mesma coisa que devolver a saúde? Então, quando eu acabo com aquela doença, eu posso dizer que eu tenho saúde? É uma reflexão que eu estou lançando para vocês e que não significa que eu vou responder todas essas reflexões essa noite. Então, será que acabar com a doença é a mesma coisa que devolver para nós a saúde? Com isso, a gente está, então, em pleno equilíbrio novamente? Fica aí a lembrança de tudo que já falamos anteriormente. Né? O resultado que temos hoje em dia é que busca-se acabar com a doença e as pessoas estão cada vez mais doentes. E é verdade, a gente vai lá no médico, a gente toma um remédio, está com uma hipertensão, aí toma remédio para hipertensão. Aí aquele remédio da hipertensão mexe com uma outra coisa qualquer no nosso organismo, dá um efeito colateral. Aí a gente toma um outro remédio que é para combater aquele efeito colateral. Ou a gente toma um remédio para combater aquela doença, fica tudo bem, mas daqui a pouco aparece outra. Então, é o que nós estamos vendo hoje dentro da nossa sociedade. É que a gente vai lá no consultório, a gente busca acabar com a doença, mas parece que quanto mais recursos se tem na sociedade, mais doenças aparecem, mais problemas a gente passa a ter. Basta ver hoje que nós temos uma coisa que nós estamos passando, que é o Covid-19, que desencadeou na humanidade terrestre uma pandemia. E a gente até hoje ainda não se tem totalmente um protocolo, uma medicação segura que possa dizer que se eu for internada, a minha chance de sair do hospital é quase que total. A gente não sabe disso ainda. A gente está próximo disso, mas ainda não tem isso totalmente. Então a gente vê que a gente elimina um problema e vem outro. Há uns 10 anos atrás a gente teve H1N1. Aí passamos todos um perrengue, foi uma pandemia também, mas em proporções mais delicadas, digamos assim. E o que aconteceu? A gente ficou doente, muitas pessoas morreram, muitas pessoas se safaram, mais tarde veio a vacina, hoje se toma vacina para H1N1 e agora a gente tem Covid-19. Então a pergunta é, será que é buscar acabar com a doença? A gente está vendo
não é uma pergunta, é uma colocação. A gente está vendo que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E por que deveria ser a nossa pergunta? O que está acontecendo que parece que a gente acaba com um problema e acaba surgindo um outro problema? E essa pergunta do porquê nós vamos responder agora, nesse exato momento, com a visão da doutrina espírita e não com a visão materialista que quer combater a doença, tentando acabar com ela, e que está acreditando que com isso nós estamos granjeando, nós estamos realmente reconquistando a nossa saúde. O que na grande verdade a gente tem visto que não é bem assim que tem acontecido. Vamos lá. Ainda falando dentro de uma visão materialista. A saúde é muito mais do que acabar com a doença. Somente com uma visão espiritual e profunda é que conseguiremos devolver a saúde e fazer cessar a doença. E é isso que nós vamos ver aqui essa noite. Porque saúde não é acabar com aquela doença. Saúde é entender o processo da doença na nossa vida. Por que a doença chegou? Por quê e para quê? E como verdadeiramente eu posso adquirir o equilíbrio que eu tanto estou desejando, que é ter a saúde. Porque na doutrina espírita tem o tríplice aspecto. Então eu vou perguntar por quê, para quê e como. Então aqui hoje a gente vai agora dar daqui para frente uma resposta dentro do porquê, para quê e como. Quero que vocês não esqueçam, vocês que estão aí me seguindo, entendam, nós vamos olhar a doença agora. Por quê, para quê e como? Essa deve ser a nossa pergunta, porque nós vamos dar uma resposta a ela com uma visão espiritual, que é uma visão mais profunda. Não é uma visão só olhando para o campo físico, mental e social do indivíduo. Nós vamos entender que esse indivíduo ele é um indivíduo mais complexo, porque ele também é composto por um lado espiritual. Ele é espírito. Então, ele é um ser biopsíquico sócio-espiritual, como Joana de Ângeles deixa para todos nós. Então nós vamos procurar agora, daqui para frente, responder e fazer umas reflexões em cima de como eu posso equilibrar ou encontrar a saúde tão desejada, tão procurada por mim. Origens das doenças segundo a doutrina dos espíritos. Qual será a origem da doença? Talvez vocês fiquem pensando aí, será que vocês pensam? Qual será? Por que eu adoeço? É uma boa questão para se pensar essa noite. Por que eu adoeço? E para que eu adoeço? E como eu posso, agora, daqui para frente, encontrar o meu processo de equilíbrio, o processo tão desejado de equilíbrio, que é o que nós estamos procurando. Então, nós fomos procurar uma ajuda com Emmanuel no livro O Consolador. E nós vamos seguir algumas reflexões em cima do Emmanuel. Vamos lá, gente. Emmanuel diz assim em O Consolador, que é um livro muito interessante, questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Boa pergunta, porque ele está olhando agora para a gente como um ser espiritual, não só como um ser físico, não só como um ser que tem uma psique, não só como um ser social, né, um ser gregário, mas está olhando para ele também com um aspecto de ser espiritual. O que a nossa medicina, o que a nossa ciência vigente não olha para a gente dessa forma. Então, a resposta de Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Olha que interessante. O corpo que está doente é o reflexo do espírito que está enfermo. Então a gente já vai vendo que a origem de doença muda de panorama com a doutrina dos espíritos. E aí ele continua assim: a patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico. Olha que interessante. Então, toda patologia que nós estamos vivenciando, ela é um conjunto das inferioridades do aparelho psíquico, da mente. Mas a mente é de quem? É do espírito. Somos nós, representa o espírito. Porque, como diz o próprio Emmanuel, num outro livro dele, intitulado Pensamento e Vida, Emmanuel lá coloca para a gente que a mente é um reflexo da consciência. Então, é um reflexo de nós, espíritos imortais. Então, olha só, muda tudo. O que o Emmanuel está querendo dizer para a gente? Que
somos nós os causadores da nossa própria doença. Emmanuel está nos responsabilizando. Mas no parágrafo seguinte, Emmanuel nos traz uma excelente notícia, porque ele coloca assim: e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, Emmanuel está dizendo, somos nós os protagonistas, somos nós os criadores da nossa própria doença, da nossa própria desarmonia, que acaba, muitas vezes, derivando um processo patológico, uma doença. Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel nos diz que é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, é na alma que nós também vamos encontrar o remédio definitivo para as nossas doenças e para equilibrar a nossa saúde, e equilibrar o nosso ser e encontrarmos a saúde tão desejada. E ele continua assim: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Olha que interessante essas colocações de Emmanuel para a gente. Então, a doutrina dos espíritos, ela não coloca a patologia por causa de um desequilíbrio orgânico. Ela diz que o desequilíbrio orgânico existe porque o espírito está enfermo. O espírito imortal está desequilibrado. E é lá que está a gênese de todas as doenças. A causa de todas as doenças somos nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, Emmanuel nos dá um alívio. Por quê? Se somos nós que produzimos as nossas doenças, somos nós também que temos o exato medicamento para combater todos os males que existem dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que ele nos dá grande responsabilidade, ele, ao mesmo tempo, ele nos dá um alívio imenso, porque nós já sabemos que nós podemos encontrar saúde buscando dentro de nós. Mas vamos seguindo, vamos ver o que mais diz lá a literatura para todos nós. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. No livro da Joana de Ângeles, muito interessante esse livro, intitulado Encontro com a Paz e a Saúde, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela coloca assim, em dado momento lá, no capítulo de número 1, intitulado Experiências Humanas e Evolução do Pensamento. Indubitavelmente, o espírito modela o corpo através do perispírito, conforme as necessidades de sua evolução. Olha que interessante. Então eu, espírito imortal, eu sei que eu tenho um corpo espiritual, corpo aqui que a gente já teve a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto do perispírito. A gente sabe que nós espíritos, nós temos um corpo espiritual que nos permite nos deslocarmos em dimensões espirituais e também nos permite a união com a matéria, né? Experienciar dentro da dimensão física. Sem o perispírito, isso seria complicado, não seria impossível. Então, nós temos um intermediário entre o espírito e o corpo físico, nós temos o perispírito. E nós sabemos que é o perispírito que vai modelar o seu corpo físico. Então, o espírito, ele é o responsável por modelar o corpo através do perispírito. Então, se eu, como espírito, eu me encontro em desequilíbrio, eu vou passar esse desequilíbrio para o meu corpo espiritual, que é o perispírito, e ele, que é o modelo, a forma do meu corpo físico, automaticamente ele vai enviar essas impressões desequilibradas para o corpo físico, promovendo doenças. Então, isso já nos faz pensar muitas coisas, que as doenças que eu já venho programadas nessa existência, elas decorrem da má formação do meu perispírito. Por quê? Se eu desequilibro o meu perispírito, ele é a forma do meu corpo espírito, e eu desequilibro ele através de atitudes viciosas, de atitudes em desequilíbrios, em desarmonia com as leis de Deus, quando eu vou reencarnar, todos esses desequilíbrios estão impressos no meu perispírito. E ele não é a forma, ele não é o molde que vai fazer com que o meu corpo físico se apresente, se forme, se modele. Conclusão.
Já muitas doenças eu acabo trazendo em função de comportamentos de outrora. Mas, Eni, só comportamentos de outrora pode deixar uma pessoa doente? Não, comportamentos atuais também podem. Comportamentos atuais repetitivos, porque tem que ter uma certa constância ou uma certa intensidade, também poderão promover doenças em mim que não foram projetadas, que não foram planejadas para eu ter antes da minha reencarnação, que não foram planejadas lá no mundo espiritual. Então, os meus desequilíbrios poderão promover doenças, outros tipos de doença que não sejam as doenças de origem de outras vidas? Sim, pode. Os meus desequilíbrios de agora poderão formatar, poderão projetar no meu corpo físico doenças que não estavam no meu planejamento reencarnatório. Então, a primeira questão a gente já respondeu. Por que eu fico doente? Eu fico doente por causas passadas, de outras vidas, portanto, o meu perispírito já vinha com aquele desequilíbrio e projetou isso no corpo atual, em formação, e eu também fico doente por desequilíbrios que eu tenha nessa vida atual. Desequilíbrios que eu possa vir a desenvolver nessa vida atual. Situações que eu ainda não conseguir corrigir, situações que eu ainda não consegui equilibrar. Então eu posso ter as doenças de causas passadas e as doenças de causas agora, atuais. Porque se eu continuo não me conhecendo, não fazendo a minha reforma íntima, eu estou em desequilíbrio e automaticamente eu poderei enfermar. E nem todas as doenças, elas decorrem de causas passadas. Porque muitas pessoas acham assim, eu estou com essa doença, isso foi comportamento de vidas passadas. Nem sempre. Avalie o seu comportamento de agora. O seu comportamento, ele está melhor? Você está melhor do que você esteve no ano passado? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Eu, dentro de uma avaliação, eu estou melhor do que eu era? Eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui ano passado, do que eu estava ano passado? Como eu estou sendo? Eu estou sendo uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais equilibrada. Eu tenho procurado me alimentar, de forma mais saudável, eu tenho cuidado mais dos meus pensamentos, eu tenho cuidado mais das minhas emoções. Se eu não tenho cuidado, aquilo que se repete como hábito, ou seja, que de forma contínua, vai acabar formando doenças que não estavam planejadas para eu passar. Eu poderia estar suscetível, mas não estava planejado para ocorrer. Então, a gente sabe que as doenças têm causas passadas para a doutrina dos espíritos e têm causas atuais. Então, a grande pergunta é, eu tenho melhorado o meu comportamento? Eu tenho melhorado a minha forma de pensar, a minha forma de sentir? Então, a primeira questão da doutrina dos espíritos é, por que eu fico doente? A gente já descobriu a origem da doença. A origem da doença está nos nossos comportamentos equivocados do passado ou os nossos comportamentos equivocados agora no presente. Então, temos duas causas. Agora, vamos seguindo. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Seja do amor próprio ou do próximo, eu não entendi. Não teriam as doenças como causa primária a falta de amor? O amor é lei de Deus, né? A antipatia, o ódio, a aversão, o revide, a mágoa, o ciúme, a inveja, isso não está na lei de Deus. Então, é claro que se a gente sabe que o amor vai gerar todas as outras virtudes que nós conhecemos, com certeza nós estamos adoecendo por falta de amor. Amor a si mesmo e amor ao próximo, como você colocou aí. Desculpa que eu aqui, por estar usando o StreamYard, eu não consigo ver o nome de todo mundo, tá bom? Eu consigo ver que tem colocações, mas eu não sei quem é que está fazendo as colocações. Aí eu peço desculpas, tá? Porque pelo stream... agora eu vou aqui pelo Face, estou vendo. Foi o Robson que colocou. Isso mesmo, Robson. A gênese profunda da doença você já está alcançando. É isso aí que você está pensando mesmo. É a falta de amor, do auto-amor e do amor ao próximo.
Acho que eu posso até encerrar a palestra, né? Vamos seguir, gente? Vamos ver lá. Vamos ver o que mais que a espiritualidade amiga tem para colocar para gente. Opa, isso, vamos lá. Nesse mesmo livro, né, a Joana de Anjos, ela coloca que o ser humano, em várias partes desse livro, por isso que eu não coloquei a referência exata, né? Nós sabemos até pela doutrina dos espíritos, até por Kardec mesmo, que nós possuímos corpos energéticos. Como a gente viu, em essência, nós somos espíritos imortais. Nós temos um nível energético intermediário, que é o nosso perispírito. O perispírito sempre estará conosco, como a gente já teve oportunidade aqui de conversar. Na questão 186 de O Livro dos Espíritos, nós sabemos que nós nunca perderemos o perispírito. Mesmo quando nós formos espíritos puros, o perispírito vai se confundir com o espírito, mas não deixaremos de ter perispírito, segundo a doutrina dos espíritos. E quando nós estamos, então, reencarnados, nós temos o corpo físico. Mas quem comanda isso tudo, esses dois corpos, tanto o perispírito como o corpo físico, nós sabemos que o comando todo vem do espírito. Então é de lá que vem toda a patologia. Se nós, como espíritos imortais, nós estamos em equilíbrio, nós estamos conseguindo passar pelas lutas da vida, pelos conflitos da vida, mas nós estamos passando de uma forma melhor, mais harmoniosa, mais suave, mais leve, nós vamos promover menos desequilíbrios. E com isso, nós teremos menor quantidade de patologias, de intercorrências com a nossa saúde. Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Esse mesmo livro, Encontro com a Paz e Saúde, da Joana de Ângeles, tem um capítulo lá intitulado Crises Existenciais, que a mentora fala assim para a gente. A psique humana tem quase a mesma idade do universo. Olha que interessante, né? A psique humana tem quase a mesma idade do universo. Isso são colocações da mentora espiritual Joana de Ângeles. Desde a criação, que o psiquismo passou a formar-se sob o comando da mente divina. É verdade, quando nós ainda éramos princípio inteligente, nós éramos totalmente mantidos e continuamos a ser mantidos pelo nosso Criador. Nós estamos mergulhados na mente de Deus. E esse mergulho a gente entende que o intermediário é o fluido cósmico universal. Ele nos faculta estar mergulhados, porque como diz o André Luiz, ele é o hausto do Criador, é a respiração do Criador. E nós estamos mergulhados no psiquismo divino, como o bebê, como o feto está mergulhado no líquido amniótico. Não é tão bonito isso? A gente se sente tão protegido quando a gente consegue sentir isso, ver isso, né? É tão bonito quando a espiritualidade nos coloca isso, porque a gente se sente verdadeiramente protegido e envolvidos pelo nosso Criador, pelo nosso Pai. Avançando mediante os processos naturais, através das expressões do cosmos, alcançou o estágio de humanidade, preservando todas as experiências ancestrais que são os alicerces das suas conquistas contemporâneas. Então, inicialmente, nós éramos princípios inteligentes que estagiamos, como vocês devem conhecer essa teoria, né? Estagiamos nos diversos reinos da natureza, até que chegou um ponto de maturidade, de alcance de conhecimentos, que nós então passamos a estagiar na humanidade, ou seja, em corpos de humanos, passamos a ser espíritos, nos individualizamos. E aí então, com esse grande crescimento, que foi super importante para a gente, mas também foi através desse crescimento, importante para nós, que nós vamos ver que foi através desse passo, desse crescimento, que começou a surgir o nosso problema. Foi a partir do ingresso no reino hominal, começou a surgir o problema. E aí a gente vai perguntar, então surgiu a partir do momento em que nós individualizamos e ingressamos no reino humano, que surgiram todos os processos de doença e de desarmonias mais significativos dentro de nós? Sim, porque foi ali que começou a surgir o problema. Porque nós passamos a ter uma coisa chamada livre-arbítrio. E aí, muitas vezes, com o nosso livre-arbítrio, nós tomamos decisões que estavam de conformidade com as leis de Deus
E em muitos momentos nós tomamos decisões que estavam distantes das leis de Deus. Então foi nesse exato momento que a nossa problemática começou a existir. Foi aí que os nossos desequilíbrios passaram a trazer soluções maiores para a gente, mas problemas maiores também. Foi aí que começaram a surgir verdadeiramente as doenças como problemas em nossa vida. Foi aí que nós passamos a ser responsáveis, não só pela nossa doença, mas também pelo nosso equilíbrio, pela nossa saúde. A partir desse momento, a coisa tomou um outro vulto, uma outra direção. Porque nós ganhamos com isso, nós individualizamos, passamos a ter consciência e, ao mesmo tempo, mediante a consciência, nós ganhamos a oportunidade de escolher o livre-arbítrio. Mas com isso também, a partir do momento em que a gente ganha a oportunidade de escolher, a gente também passa a ter maior responsabilidade. A gente passa a responder de acordo com a nossa consciência pelos atos que praticamos. E quando eu falo atos, eu estou falando pensamentos, palavras e obras. A gente não está falando só daquilo que a gente faz externamente, mas também do nosso mundo interior. Eu passo a responder por aquilo que eu penso. E será que tudo que eu penso está dentro da minha consciência? Será que a gente está vigiando tanto, orando e vigiando, que não passa um pensamento em que a gente não tenha noção? É uma outra reflexão que eu faço para vocês. Será que a gente está tão vigilante que tudo que a gente pensa, a gente está ali no controle ideal de toda essa situação? Ou será que há muitos pensamentos que eu estou emitindo e que eu às vezes nem tenho noção de que eu estou sentindo e pensando? Deixa eu ver aqui, a Sandra posteriormente falou sobre ansiedade. Pois é, quantas vezes quando a gente se dá conta, a gente já está ansioso. E quando a gente dá conta da nossa ansiedade, a gente às vezes já está super ansioso. Será que a gente está se vigiando o suficiente? Porque a partir do momento em que a gente ganha o livre-arbítrio, que a gente tem a consciência e ganha o livre-arbítrio, a gente passa a ser responsável por todas as decisões, por tudo aquilo que criamos, por tudo aquilo que obramos em pensamento, palavras e obras. Então foi ali que os nossos problemas começaram a surgir, com a chegada do livre-arbítrio, né? Que a gente passou a tomar decisões, às vezes, que eram decisões equivocadas, ou seja, decisões que se distanciavam das leis divinas. E quanto mais distantes das leis de Deus nós nos projetamos, mais desequilibrados nós vamos ficando, mais sofrimentos nós vamos semeando em nosso caminhar e mais problemas com isso nós vamos adquirindo. Mesmo livro, num outro momento, em Crises Sociais, Joana de Ângeles fala assim: por mais tempo permaneçam à frente das arbitrariedades dos próprios desmandos, o seu período de insânia passa, ficando a memória sombria da sua hediondez. Ou seja, nós muitas vezes, pelos nossos atos errados de desmando, de afastamentos da lei divina, em dado momento a gente acaba caindo na consciência. Por mais que isso possa levar séculos, mas chega uma hora que a gente cai em si que aquilo que a gente está fazendo não é correto. Porque muitas coisas a gente pode estar fazendo por ignorância e muitas coisas a gente faz porque a gente ainda não emprega a nossa vontade com força tamanha a ponto de não nos deixar afastar das leis divinas. Então, há muitas coisas que nós fazemos erradas e que vai chegar um momento em que mesmo aqueles que estão andando em erros, que estão tomando atitudes erradas dentro da sociedade, consigo mesmo, com o próximo, eles acabam, que chegam em algum momento, que eles acabam colocando a mão na consciência. Então, isso é o que a Joana de Ângeles fala. Muitos andam tão cegos que precisam de um tempo imenso para cair em si. E aí eu pergunto a vocês, sempre nós precisamos de um tempo imenso para cair em si? Não.
nós sabemos que há dois mecanismos evolutivos, dois mecanismos que regulam a nossa evolução. Nós não precisamos esperar tempos e mais tempos, séculos e mais séculos, até que a dor venha nos visitar para a gente botar a mão na nossa consciência e despertar para os nossos erros. Nós hoje, com todos os conhecimentos que nós já temos na humanidade, os conhecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, os conhecimentos que foram enviados através dos seus missionários por nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente sabe, um Buda, um Lao Tse e tantos outros, todos esses conhecimentos que hoje a humanidade tem, já deveria ser o suficiente para nós fazermos a opção de evoluirmos pelo amor e não mais esperar que os séculos passem, os anos passem e a dor venha nos visitar para então despertar a nossa consciência dos erros que nós estamos cometendo. Então hoje é uma outra reflexão que eu trago para vocês. Será que nós ainda estamos necessitando de tanta dor para despertar para aquilo que nós precisamos modificar? Hoje nós estamos vivendo um período de pandemia, Covid-19. Um período de resgate, de dores para toda uma comunidade de espíritos que estão encarnados no planeta Terra. É uma dor que vem nos visitar. Uma dor na tentativa de despertar em nós um processo de conscientização. Quem eu sou, o que eu sinto e por que eu sinto isso? Por que que as minhas emoções, os meus sentimentos são equilibrados diante de uma pessoa e quando eu encontro outras, eu me encontro desequilibrada? Por que que eu me desequilibro com determinados assuntos, com determinadas ocorrências e que com outras questões eu não me desequilibro? Né? Então, essa precisa ser as nossas reflexões. O que eu tenho feito do meu mundo interior? Que, como eu disse para vocês, lá no início, quando a gente falou daquela definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde, que é um completo bem-estar físico, mental e social, e que eu disse para vocês que quando a gente olhava para a humanidade, a gente via tanta violência, que a gente estava mais doente que em verdade podia imaginar. Então, a questão é, tem alguém colocando aqui para mim assim, deixa eu ver se eu consigo ver por fora quem é, não, no momento ainda não consigo. Colocar assim, nos esforçar para que os nossos checklists e check-ups interiores estejam sempre em dia. Exatamente, né? É estar pensando que tudo isso que a gente está vivendo, esse panorama social, ele é um reflexo da individualidade de cada um de nós. A nossa sociedade está doente, nós estamos doentes, nós fomos visitados por uma pandemia que veio através de um vírus, do coronavírus, para chamar atenção para a gente para alguma coisa. Então, a gente precisa agora fazer o checklist, olhar para dentro de si os check-ups também. Como é que eu estou? Quais são as minhas emoções de base? O que eu penso? Por que eu sinto isso e não sinto aquilo? Por que fulano de tal me desencadeia isso, o outro me desencadeia aquilo? Nós precisamos pensar, mergulhar dentro de nós e pararmos de fazer uma coisa que a gente às vezes tem muita tendência de fazer, responsabilizar as pessoas e as coisas pelas nossas inferioridades, pelas nossas desarmonias, pela nossa vida infeliz. A gente tem que agora, no homem desse planeta de regeneração, que está cada dia mais próximo, esse homem ele tem que ser um homem novo, regenerado, um homem que vai abandonar o homem velho, que era tão imaturo que culpava as pessoas pelas suas infelicidades. Aquele homem que não pode ouvir as verdades, que não quer olhar para dentro de si mesmo, que não quer encontrar os seus erros. Para esses homens que muitas vezes se sentem acima do bem e do mal, é preciso haver mais humildade da nossa parte, mais amor, mais lucidez. Que nós estamos na condição que estamos porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Palavras de Emmanuel, naquela questão que ele vai falar, que ele abordou para nós em relação à saúde e à doença. Nós somos nós somos aqueles que projetamos, que criamos as nossas próprias doenças, mas nós também somos o nosso próprio médico. Nós somos o nosso próprio remédio, a nossa própria cura.
Então, se nós temos todo o poder de nos enfermar, nós também temos todo o poder de trazermos a saúde e o equilíbrio para a sociedade. Mas a gente viu que para nós termos a saúde ideal, é preciso um equilíbrio social também. Só que a nossa sociedade, ela está enferma. E aí volto a dizer, é da nossa responsabilidade? Sim, porque a sociedade é formada pelo conjunto de indivíduos. Então, se eu sou uma pessoa que já começo a ter um outro tipo de comportamento, um comportamento que seja melhor, mais positivo, mais proativo, mais operante, o que vai acontecer? Eu vou estar colaborando por uma sociedade mais harmonizada. Vamos lá? Vamos seguir mais um pouco? Nós ainda temos alguns minutos e temos muitos assuntos. Então, a gente viu aí que há dois mecanismos de evolução, a dor e o amor. A dor é a expiação e o amor é a aprovação. A gente escolhe o que a gente quer. Hoje, a gente está muito mais lúcido para escolher evoluir pelo amor. Vamos lá. Mecanismo, dor e amor. Como optar pelo amor? Como será que eu posso optar? E aí a Joana de Ângeles vai nos ajudar ainda falando em crises agora gerais. Ela diz assim, a predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta. Olha só, o que será que é esse ego? O que será que é esse self? Ela diz, a predominância do ego sobre o self responde pela crise de conduta, em razão da fragmentação do que deveria ser a unidade psicológica do ser, trabalhando impulsos descontrolados pela ambição do ter, ao invés da natural busca do ser. Tem muitas informações nesse simples parágrafo retirado desse livro, Encontro com a Paz e Saúde, Crises Gerais. Primeiramente, a Joana de Ângeles, a mentora, ela está colocando para a gente que é a predominância do ego, ela coloca ali para a gente, é a predominância do ego sobre o self que responde pela crise de conduta. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aí para vocês, todos sabem o que é ego e todos sabem o que é self? Porque nós podemos conversar mais sobre isso no nosso próximo encontro, abordando ainda a questão de saúde e doença à luz da doutrina dos espíritos e mergulharmos um pouco mais sobre as questões egóicas e sobre a questão do self. Então, agora eu gostaria que vocês colocassem aí no chat se todos sabem o que é ego e todos sabem o que é self, porque isso é uma linguagem junguiana, ninguém tem obrigação de saber isso, ninguém. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí do lado dos comentários e se a gente pode, se vocês sabem ou se a gente deve aprofundar um pouco mais. Podemos? O ego faz parte do self. Deveria estar integrado, mas está fragmentado, Márcia. Então, a questão é, todos sabem o que é ego, o que é self? Porque, segundo a Joana de Ângeles, isso deveria representar uma unidade, deveriam estar unidos entre si. E, no entanto, nós sabemos que ele não se encontra, o ego e o self, eles não se encontram unidos dentro de um complexo único, como uma unidade. A Célia respondeu que sim, sabe o que é ego, sabe o que é self. Então, tá bom. Vamos seguir. Vamos seguir, eu vou responder para aqueles que talvez não saibam. Como superar a predominância do ego sobre o self, porque não deveria estar em predominância. Eles deveriam estar trabalhando em plena harmonia, um com o outro, em completa parceria, em completo sentido de cooperação. E, no entanto, não está assim dentro de nós. Ego, psicologia transpessoal, para quem não sabe o que é ego. E ali eu deixo para vocês a referência bibliográfica. Ego. Segundo, a psicologia transpessoal. Isso é uma definição da psicologia transpessoal, que a psicologia transpessoal, ela conceitua o ser como um ser espiritual. Ou seja, a psicologia transpessoal, ela olha para nós como um ser biopsico-sócio-espiritual. Então, nos vê como seres espirituais, como seres infinitos, ok?
Ou seja, nós nunca teremos fins. Nós fomos criados por Deus, nós somos uma consciência e sempre existiremos, mesmo após a desagregação do corpo físico, ou seja, mesmo após a morte nós continuaremos a existir. Nós existimos antes e vamos continuar a existir depois da morte biológica, da desagregação celular, da morte física, ok? Então, para a psicologia transpessoal, o ego é uma camada de ignorância que envolve o ser essencial. Quem é o ser essencial? O ser essencial somos nós, espíritos imortais, onde ficam registradas todas as experiências equivocadas. Então é no ego que fica, nessa camada de ignorância do ego, que ficam registradas todas as experiências que estão na contramão das leis divinas. Então, todas as experiências erradas ficam ali, ficam registradas nessa camada egóica, esperando a devida reabilitação, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. Ou seja, quando a gente coloca em prática o amor que está dentro de nós, porque nós somos filhos do amor, e não sei se todos sabem, mas todos nós temos o potencial de amor dentro de nós. Então, todos nós temos a semente de amor dentro de nós. Mas como toda semente, o que ela está esperando? Como toda semente, ela está esperando que um terreno propício para ela germinar. Ela está esperando condições propícias para ela desabrochar. Então, todos nós somos filhos do amor. Todos nós temos o amor em potencial dentro de nós. Então, o ego só existe, ele só predomina em realidade, melhor dizendo, predomina e não existe. Ele predomina quando o amor não está presente em nós totalmente. Ele está lá em semente, mas não foi desenvolvido, não ganhou terreno para desenvolver-se, sair da sua condição de semente e se transformar numa árvore e dar flores e frutos. Então significa, o ego é o nosso eu inferior, ou o nosso eu menor. Então o self já vou respondendo para vocês, o self simboliza nós, espíritos imortais, ou é denominado também em algumas outras correntes como o eu superior. Mas ego e self deveriam estar integrados. E a ponte que vai ligar esta integração é o desenvolvimento do amor. Foi para todos vocês? Deixa eu colocar aqui. Eu não entendi o não da Sandra. A Marlene da Silva está colocando, eu não sei, eu respondi acho que para você o que é ego agora. A Célia colocou assim, podemos, não sei, podemos. Então, a Cláudia, agora eu acho que eu já respondi para vocês o que representa o ego, ok? Eu vou fazer uma coisa com vocês, eu vou entrar mais um pouquinho sobre o ego essa noite aqui com vocês. E na próxima nós vamos continuar esse assunto sobre saúde e doença à luz da doutrina espírita, só que nós vamos avançar. Nós vamos um pouco mais para dentro. Combinado com todos? Então vamos lá, gente. Vamos ao nosso próximo slide. Dinâmica do ego. O ego tem uma dinâmica. Ele tem uma forma de agir, de interagir conosco e de interagir também com o outro. O ego, portanto, tem uma dinâmica. Basicamente, a dinâmica do ego, ela vai se dividir em duas partes. Eu acho que dá para ver o meu mouse aqui, né? Deixa eu ver. Eu não sei se dá para ver o mouse, mas eu acho que deve dar. Em cima, basicamente, a consciência egóica é uma consciência de proteção. Ela procura nos proteger. Só que, inicialmente, como a gente está adentrando, né, no reino nominal ainda, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Essa proteção é uma proteção instintiva, não é uma proteção muito racional, é uma proteção instintiva. Nós nos protegemos automaticamente. Então, é uma proteção muito voltada ainda para o luta e fuga. O que é luta e fuga? Vamos supor, se eu estou caminhando por uma floresta e aparece um baita leão, sabe o que eu vou fazer? Correr tudo que eu tiver condições de correr para salvar a minha vida, entendeu? Ainda que muitos vão pensar assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eu prefiro lutar pela minha vida, eu vou correr. Agora, se eu estou caminhando numa floresta e aparece um gatinho mesmo, eu não vou fazer nada. E o gatinho olhar para mim
eu posso perfeitamente lutar com esse gatinho se ele fizer uma cara de malvado comigo, porque um gatinho é um gatinho, mas um leão é um leão. Então, essa proteção egóica, inicialmente, é uma proteção de luta e fuga. Para aquilo que é muito grande, eu fujo. E para aquilo que é pequeno, que eu acho, que eu acredito que eu possa vencer, eu luto. Só que é uma proteção exagerada, é uma proteção muito básica, muito primitiva. Então, basicamente, essa proteção, ela vai girar em torno daquilo que eu gosto, que eu não gosto. Quando eu gosto, que ótimo, eu vou sentir prazer, então eu quero. Então, também é uma proteção embasada em dor e prazer. Quando eu gosto, me dá prazer, então eu quero o próximo de mim. E quando eu não gosto, promove dor, desconforto. O que que eu quero? Eu quero fugir, eu quero me afastar disso. Mas é uma proteção equivocada, porque diante da nossa vida nós teremos desafios, então nós teremos muitas coisas inseridas na nossa vida que nós não gostamos e não há como a gente falar assim, não quero, não é verdade, gente? Tem que ser enfrentada, faz parte das provas, faz parte das expiações. E precisamos enfrentar, converter aquela situação desagradável, aquela situação dolorosa em experiência, em maturidade espiritual e em maturidade emocional. Então, basicamente, o ego tem esses dois mecanismos, um de proteção e outro de comparação. Mas eu vou parar aqui esta noite com vocês, porque o tempo está avançado. E eu vou prometer com vocês que da próxima vez a nossa conversa vai ser em cima dessa dinâmica do ego e do self para a gente encontrar, dentre tantas reflexões que fizemos aqui essa noite, nós vamos caminhar por dentro da consciência egóica na busca de nos equilibrarmos, de nos conhecermos e adquirirmos e granjearmos a saúde que nós todos estamos desejando, que nós todos estamos procurando. Combinado assim? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo o carinho, a presença de todos vocês, e na próxima vez nós vamos adentrar na consciência egóica para nós nos conhecermos mais e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor e de doença. Combinado? Então vamos fazer a nossa prece final, rogando nesse instante a espiritualidade maior que esteve conosco, está sempre conosco, trabalhando em prol do nosso equilíbrio, a nossa conscientização, nos proporcionando esperanças, nos proporcionando alimento para a nossa fé, para podermos, Senhor, nos transformarmos, nos modificarmos, vencermos as nossas montanhas de dificuldades, de vícios, de imperfeições e podermos alcançar essa felicidade tão almejada por todos nós, esse perfeito equilíbrio que gerará em nós a nossa saúde individual, a nossa saúde coletiva. Enfim, Senhor, agradecemos por toda essa ajuda dessa espiritualidade que trabalha em Teu nome, trabalhando a nós, trabalhando em prol à humanidade, a implantação do Teu reino aqui na Terra. E que possamos nós também, apesar de sermos ainda pequeninos trabalhadores insignificantes, mas que possamos nós também merecer sermos esses trabalhadores, ainda que pequenos, e fazer a nossa parte, mesmo sendo pequena, mas que sabemos que representa uma contribuição significativa para a nossa coletividade terrestre. Pois, como diz Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela disse que o trabalho dela era uma gota no oceano, mas que sem essa gota, esse oceano seria menor. Gratidão pela doutrina dos Espíritos, que nos traz tantos esclarecimentos. Gratidão, Senhor, por aqui estarmos. Gratidão pelas provas e expiações.
Gratidão por tudo. E que essa paz e esse amor prossiga entre todos nós. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada pela paciência. E semana que vem continuaremos com esse assunto, mergulhando ainda dentro da nossa consciência egóica, fazendo outras reflexões e procurando granjear toda a saúde e toda a paz que nós procuramos